Olá, sejam todos bem-vindos ao Novo Focast, podcast oficial da agência Novo Foco. Para você que está chegando agora, a Novo Foco é uma agência de marketing digital que existe desde 2016, já somos parceiro oficial do Google e do Facebook e especialistas em escalar negócios através da internet. Além de marketing digital, atuamos também na área de educação, com a Novo Foco Academy. É uma escola online de marketing digital, onde ensinamos todas as estratégias, processos e ferramentas que executamos aqui na agência para empresas profissionais que queiram se especializar em marketing digital. Eu sou Murilo Parrillo, diretor da agência Novo Foco, principal instrutor da Novo Foco Academy e host do Novo Focast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui em nosso estúdio duas pessoas, né? Dois monstros aí do mercado de franchising. Olha a responsa, olha o tamanho do currículo desses caras aqui. Rodrigo Chiavenato. É assim que fala, Chiavenato? Chiavenato. Rodrigo Chiavenato. Ele é empreendedor serial, formado em Business Administration pela Life University, nos Estados Unidos, pós-graduado pela FIA Business School e IEDC Business Rotation and Expansion pela Georgia Institute of Technology. Meu inglês tá bom, hein? E especialista em franquias e varejo. Ele fez a estruturação do primeiro Franchising Fund para financiamento de redes de franquia, retrofit e expansão. Depois você me explica o que é isso aí, tá? Franchising Fund. Ok. Corrija meu inglês aí. Que já concedeu mais de 100 milhões de reais em capital para o mercado de franquias. Hoje ele tem mais de 300 unidades de franquia sob sua gestão, além de participação em 8 franqueadoras e investidas no segmento de saúde e beleza, casa e construção e alimentação e serviços. Também faz parte do conselho da A55 Capital e Alt Arquitetura e Engenharia. Rodrigo, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo e espero que esse nosso bate-papo seja bem produtivo. O prazer é meu, Murilo. Vamos lá. Recebo aqui também Luiz Melo. Luiz Melo ele é consultor de expansão e formatação de negócios há 12 anos, acumulando mais de 200 projetos de diferentes segmentos e especialista em franchising. Ele é empreendedor no ramo de alimentação e hoje, né, une seu conhecimento teórico de consultor com o prático de operador para ajudar outros empreendedores a alavancar seus negócios. Bem-vindo, Luiz. Tudo bem, Murilo? Tudo jóia. Legal. Obrigado pela presença de vocês. Acabando as formalidades aqui, né? Vamos começar então, pessoal. Então hoje, além de todos os outros negócios, né, que eu mencionei aqui na apresentação, as pessoas devem estar imaginando assim, putz, esse negócio aí não deve ser para mim, minha empresa é pequena, será que eu consigo franquear, né? E hoje, né, vocês têm um projeto, né, que na verdade já é um negócio, que é o Scale Expert, certo? Então, vamos começar. Primeiro, né, diz aí, como que surgiu a ideia do Scale Expert e o que exatamente vocês fazem hoje? Bom, olha, engraçado que você começou a falar sobre o que eu já fiz, o que o Rodrigo já fez e tal, mas isso tem muito a ver com essa experiência, né? Eu acho que nesse processo todo aí de consultoria, de ver vários projetos, a gente percebeu que tinha muita gente que ia para consultoria, por exemplo, e que não tinha um preparo mínimo para expandir, né? Não tinha um preparo mínimo para, sei lá, para pensar em expansão, pensar em franquia, e acabava consumindo um monte de projeto, um monte de coisa, né? Que essas consultorias, enfim, que são boas, tá? E que produziam para eles e eles não conseguiam fazer nada com aquilo, né? Então, simplesmente eles pegavam aquilo lá e guardavam na gaveta, né? Não conseguiam ativar, colocar no ar isso, né? Então, poxa, me reuni com o Rodrigo e falei, que se a gente criasse um programa, né? Um programa que pudesse capacitar essas pessoas para que elas pudessem expandir. Veja bem, não é que essas pessoas não tenham um bom negócio, tá? Essas pessoas têm um bom negócio, só que elas precisam se estruturar um pouco mais, pensar um pouco mais na estrutura do negócio delas, né? Processos, até entender um pouco mais até ordens financeiras, né, Rodrigo? Para que elas pudessem, né, usufruir melhor dos canais de venda, franquia, até própria, né? Até abrir mais próprias, mas só que mais estruturada. É por isso do Scale Expert, se tornar um especialista em expandir em escala, né? É Show. Isso aí. Então hoje o que vocês fazem é pegar o cara que está fazendo tudo errado, praticamente, ou se não está fazendo tudo na raça, né? Porque empreendedor hoje é assim, peito, né? O cara eu jogo no meio, eu faço, primeiro eu faço, depois eu vejo como faz, né? Eu, por exemplo, comecei a empreender assim, foi tudo na raça. Primeiro eu fiz para depois entender a teoria da prática, né? Mas para que a pessoa consiga, né, escalar de forma eficaz, né, se transformar de fato num negócio, né, de impacto, né, digamos assim, precisa dessa formatação, né? Eu acho que assim, até complementando o que o Luiz falou, ao longo dos últimos anos a gente acabou preparando, formatando muitos negócios, né, de diversas áreas. E o Scale, ele na verdade, ele vem para
fragmentar algo que não existia, né? Por quê? Acho que pegando um pouco da carona do que ele disse, antes o cliente, ele inevitavelmente ele vinha de uma forma já toda querendo olhar o futuro, né? Mas ele não estava fazendo nem o básico do presente, né? Então, o que a gente acabou? A gente acabou fatiando isso. Então, qual que é o papel do Scale? E aí, acho que o Luiz tem um baita mérito nisso, porque acabou enxergando esse movimento. O Scale, ele é justamente esse pré-preparo, né, do cara para o mercado. Então a gente olha a questão do empreendedor. O brasileiro é muito empreendedor, quer construir o seu negócio, né, quer ser independente, enfim, mas muitas vezes ele não tem as ferramentas, né, que ele de fato ele precisa. Então a curva do aprendizado dele é muito grande, né? Show. Então o Scale, ele vem já para não só encurtar essa curva, né, do aprendizado, mas também trazer as melhores práticas para ele dar esse passo da formatação, né? Eu acho que basicamente esse o nosso papel. Então é o cara chegar na formatação um pouco mais redondo, um pouco mais convicto com o que ele está fazendo, tá? Acho que é isso. Já pegando o gancho, né, já ia perguntar sobre isso. A gente está falando aqui só sobre scale, a gente faz. E do outro lado, quais são aí os requisitos, né, que uma empresa ou uma pessoa ou um negócio precisa ter para poder iniciar o processo de formatação de franchising? Acho que são vários, né? São alguns atributos assim, e eu acho que principalmente a questão de processo, né? Você falou uma coisa que é muito verdade, que o brasileiro, ele por essência, ele empreende por necessidade, né? Pô, tem o meu ganha-pão aqui, eu tenho que ir pra rua, vou vender bala no farol, né? É na raça. E acho que assim, desde a bala no farol até grandes empresas que surgiram assim, né? Começando no peito mesmo, na raça mesmo, né? E acho que nesse ímpeto, e isso é muito bom porque essa alma empreendedora muitas vezes se traduz em venda, né? Se traduz em em boas visões. Poxa, vejo que tem uma carência lá de, vou vender. E às vezes isso é nada, né? Isso tá dentro da pessoa, a pessoa saca isso, a pessoa tem esse olhar. Mas eu acho que nessa construção, eu acho que acaba tendo esses gaps, né? Principalmente de processo, por exemplo. A gente já conversou, eu pelo menos, conversando até com o Rodrigo, ele também, a gente já conversou com muita gente que não tinha uma noção financeira, assim. Tá, eu sei quanto eu faturo, mas quanto que deixa, né? Tem aquela confusão, qual é o resultado do seu negócio? Qual é o fluxo de caixa do seu negócio, né? Visões distintas, né? Quais são indicadores básicos, né? Mas não sabe, assim, tudo bem, né? Ele criou um negócio, agora precisa aprimorar, né? Acho que parte do processo de crescer é isso, né? Poxa, legal. O primeiro passo qual que é? Ter um negócio, né? Ter um negócio bacana, legal. Porque ninguém vai expandir alguma coisa que é uma merda, né? Sim. Agora, uma vez que você tem um negócio minimamente estruturado, para você expandir, você precisa transferir esse know-how para alguém. Seja ele um franqueado, seja ele um gerente de uma loja própria, seja ele um sócio operador, por exemplo, um sócio investidor, que às vezes precisa entender do negócio também. Mas acho que é isso, principalmente processo, noções financeiras, saúde financeira do seu negócio. Isso seria o minimamente estruturado, né? E também, exato. E também tem algumas questões, né? Por exemplo, poxa, projeto arquitetônico. Você vai expandir, certo? Vamos pensar em franquia. Você precisa replicar padrão, né? Aquela visão básica de franquia, McDonald's, Bob's, né? Pô, olha o que elas têm de parecido, né? Similar, né? Pô, projeto arquitetônico, fachada, né? Então tem que ter isso, tem que ter o processo igual, tem que ter fornecedor, qual que é o fornecedor homologado da rede, né? E se esse fornecedor, ele tem capacidade também. Poxa, eu tô aqui tô em Guaxupé, vou expandir para outra cidade do interior, esse meu fornecedor local, ele dá conta? Né? Engraçado, né, que nessa fase eu passei bastante por isso, por exemplo. Eu, comecei com um fornecedor de pão, né, de padaria. Eu falei, poxa, mas pera lá, se eu colocar uma segunda unidade, eu preciso de uma indústria por trás, senão eu tô lascado, né? Senão o meu poder de replicação é o quê? 1, 2 lojas, né? Então acho que esse é o básico, né, Rodrigo? Eu acho que o Scale, ele vem para antecipar nessas dúvidas, né, basicamente. O que eu também queria pegar como lição, né, e assim, aprendizado durante esse projeto do Scale, é que
a gente vê muito empreendedor, aí pegando um pouco do gancho do Luiz, que o cara empreende na raça, novamente, né, a gente falando, mas ele não tem a mínima noção se o negócio dele dá dinheiro ou não, né? Mas ele conhece tanto franquia, porque tá tão em evidência o tema, que ele quer ganhar dinheiro, né, com o sistema de franquias. Então, nem tudo é franquia, né, nem tudo é franqueável, não necessariamente todas as operações elas dão um bom resultado, né? E o nosso papel é justamente trazer a verdade à tona, enfim. Às vezes o cara tem uma boa ideia, talvez a execução não seja das melhores, e a gente ajuda ele, inclusive, a abrir caminhos, né? Novos formatos, novas formas de pensar. E isso tem dado resultado porque o cara, o empreendedor, ele acaba fazendo um movimento que, na ponta, como ele está, ele acaba sentindo diferença, né? Então, o tema franquia está muito em evidência. Eu acabo tomando um pouco de cuidado, porque vender franquia eu costumo dizer que é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é você sustentar isso, né? Então, acho que nem tudo pode ser comercializado, nem tudo pode ser franquia. Porém, o mundo do franchising ele é super promissor, enfim, é um belíssimo canal para você replicar a tua ideia, desde que esteja executada. Show. Acho que tem um ponto interessante aqui também, que é o seguinte, né? Eu tive muita experiência em consultoria, né? O Rodrigo também teve experiência em consultoria e tal. Agora, quando você vai para outro lado, né? E eu tive essa experiência com meus negócios, enfim, você sente o drama do empreendedor, né? Eu lembro que eu entregava coisas, planilhas, né? Esquemas, tal. Lindo, né? E funciona. Tudo ali, e funciona. Só que, cara, você acordar e é bombardeado por gerente que não chegou produto. Então você lida com problemas dos mais idiotas e básicos até os mais complexos, né? Me peguei pensando que, eu tinha que ir no Ceasa fazer compra, entendeu? Mas também fiquei pensando em outros canais de venda para o meu negócio. Então, acho que a vida desse empreendedor, principalmente do pequeno e do médio, é sofrida por isso, assim, a consultoria ela é interessante, mas essa visão, né, do outro lado da bancada, isso é essencial, assim, porque você começa a fazer uma entrega que o cara consegue, pera lá, é pra mim, entendeu? Não, eu consigo tirar isso aqui do papel. Agora, nesse PowerPoint, eu não sei o que fazer com ele, né? Acho que é isso. O papel de vocês, eu tô imaginando como, falando do scale, né? É como se fosse um Shark Tank, né? Então, aproveitando aí esse gap, assim, como que vocês identificam o potencial? Tipo assim, chega uma empresa, Rodrigo, meu negócio é esse aqui. Você vai falar, é melhor isso aqui não, ou isso aqui sim, por causa de... O que é isso que vocês determinam? Existe um checklist? Cara, varia? Existe, né? Um checklist, óbvio, que é muito nosso, né? A gente olha muito o mercado, enfim, a gente... está muito inserido dentro do mercado de franquias, então a gente sabe o que desempenha, o que não desempenha, até dentro do contexto aqui, por participar do Franchising Fund, a gente acaba sabendo as redes que têm uma capacidade de prosperar e outras que não necessariamente na ponta o franqueado está ganhando dinheiro. Então, assim, isso traz muito cenário para nós, assim, do que tende a performar ou não, né? Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que as ferramentas que a gente acaba trazendo, né, acabam ajudando a acelerar esse processo, né? Novamente, nem tudo é franqueável, né? Então, às vezes, a gente tem que falar a verdade, falar, é melhor você ficar aí na tua loja, no teu negócio, do jeito que tá, ganhando o teu dinheiro, do que você colocar o teu negócio que você vai ganhar mais, né? E você vai criar um novo problema para você, porque uma coisa é você caminhar sozinho, uma coisa é um terceiro botar dinheiro no teu negócio e o teu negócio não para de pé, né? Eu acho. Mas tem um ponto interessante aqui que é o seguinte, né? Eu acho que essa onda do franchising e assim, eu respiro franchising, eu sou apaixonado por franchising, né? Mas eu acho que as pessoas acabam olhando o franchising, às vezes, como uma única opção, né? Então fica com uma visão meio deturpada de
Nossa, mas peraí, isso é ainda mais você tá lá no dia a dia, né? E acho que deve acontecer com muita gente. Você tá lá no dia a dia, tal, você tá com um negócio lá vendendo, aí passa alguém falando: "Nossa, mas que legal", tal. Putz, isso é franquia. Pô, queria muito ter uma franquia, né? Tem sempre um interessado, né? E aí isso alimenta uma vontade de franquear. A gente já atendeu muita gente falando: "Não, mas putz, cara, pelo menos umas 2, 3 pessoas vêm aqui na minha loja e falam que quer uma franquia e tal. Pô, preciso franquear isso aqui." E acabam esquecendo das outras oportunidades. Pô, assim, quando a gente pensa em expansão, né, vamos expandir o negócio. Expandir o negócio é crescer o bolo. Eu posso crescer o bolo de diversas maneiras, né? Eu posso crescer com própria, né? Às vezes, eu posso até executar algumas ações da minha operação própria e aumentar meu faturamento. Isso também é expandir. Agora, a grande lógica do franchising é: o franchising, ele só funciona com volume. Muita gente acha que 10, 15, 20 lojas é muito. Você não vai ganhar dinheiro. Isso. Você só vai ganhar dinheiro do volume, porque a essência do franchising é ganho de escala. Então, poxa, legal, eu tenho 20 franquias. Tá, legal. Às vezes com 20 franquias, ter 2 é a mesma coisa, né? Então, você tem... Opera terceiro... E é algo que o Rodrigo falou, né? Assim, o franchising é um outro bicho, é um outro negócio. Então, assim... Um dia você está vendendo sanduíche, no meu caso, né? No outro dia você está vendendo um negócio que vende sanduíche. Então é outro know-how. Aí é o know-how de dar suporte, é o know-how de estar junto, é o know-how de você prestar conta, às vezes, para o seu próprio franqueado, né? E eu acho que a grande essência também do franchising, pessoas também acabam não olhando muito para isso, e eu gosto muito, eu acho que para mim é o filé mignon do franchising, é a gestão. A gestão a lógica de gestão do franchise, né, Rodrigo? Acho que assim, as ferramentas que o franchising tem para você conseguir administrar uma rede. Então, às vezes, você pode aplicar ferramentas do franchising numa rede própria, né? E vai muito bem. Acho que essa é a questão. Olhar para além do franchising em termos de ganho, em termos de mais unidades, escala. É olhar para o franchising também nas ferramentas que ele te proporciona. E olhar para outros canais também. Vamos crescer para o próprio, vamos olhar para sócio operador, sócio investidor. Acho que tem outras oportunidades. Varia de acordo com, acho que a meta pessoal de cada pessoa que está querendo, né? Porque às vezes acontece o que o Rodrigo falou, o que você falou agora, né? Tipo, a pessoa tem uma loja, pô, minha loja está indo bem, preciso franquear, mas será que precisa mesmo? Tipo, se a meta dele for gerar valuation para vender daqui 10 anos, isso. Aí beleza. Agora, se a meta dele eu quero ganhar mais dinheiro, porque aqui eu lucro lá 30, 40, 50 mil com essa loja, eu quero lucrar 150, o cara vai abrir 3 e vai ver que o lucro dele vai baixar, provavelmente, né? Você sabe que essa visão sua é uma visão próxima do Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto fala isso, né? Sobre o que você pretende, o que você quer. Eu gosto muito dessa visão, porque é isso. Você não está criando um negócio à toa, né? Você criou um negócio, tá, mas o que você quer com isso? Você quer vender? Ele fala que tem 3 destinos, né? Exatamente. A empresa vai falir, vai ser vendida ou qualquer outro. Era patrimônio, né? Botar o filho para operar, a filha para operar. Vai ser herdada, né? Exatamente. E até olhando do outro lado, quem compra a franquia, cara, a gente já viu N casos, né? Nem todo mundo pode comprar uma franquia. Sim. Né? Então, algumas franqueadoras aí, não vou dizer muitas, mas muitas cometem um erro da questão da necessidade de expansão, né, porque vai inflando a estrutura, de colocarem franqueados equivocadamente, sabe? Então, eu costumo dizer assim, não necessariamente uma franquia é para todo mundo, né? Então, quantos e quantos executivos de multinacional que eu vi comprando franquia de roupa, de chocolate, de bala, que antigamente gerenciava lá a equipe de 40, 50 pessoas que não consegue tocar uma loja com 2 vendedores. Perfil. Então, perfil, sabe? A análise de perfil tem que ser muito bem feita. Tem muita gente boa aí fazendo análise de perfil pelo Brasil, cara. Inclusive, é um dos pré-requisitos que a gente acaba usando, né? E isso daí é determinante para o sucesso da franquia. Porque nem todo mundo pode ter, né? Então, até no processo de expansão que a gente acaba ajudando com fundo, esse trabalho da gente financiar bons franqueados, ele tem um propósito. Porque eu não quero redes com franqueados ruins, né? Inclusive, o movimento hoje dentro do mercado de franquias, com funding, basicamente, a gente acaba ajudando franqueados bons
a comprarem lojas de franqueados ruins. Então a gente acaba trazendo propósito para a rede, né? Então é parar de querer vender franquia a qualquer custo, sabe? Aquela coisa do... Tem algumas marcas que vendem a taxa, né? Tipo, a minha meta é vender 100 taxas esse mês. Aí tá o problema, né? Aí dá, ó, parabéns, você tem um negócio. Falou, tchau, tchau, né? Você esquece Acontece que você tem muito, um né? contrato de 5 anos, né? É aquilo, né? Se você errar no perfil, meu amigo, você tá assinando o contrato com o capeta, né? 5 anos, né? 5 anos de contrato. Tá amarrado. E aí imagina, porque assim, no contrato não prevê se o cara é ruim e se manda fora, entendeu? No contrato não tem isso. Se ele cometer deslize, problema, você vai multa, advertência, o cacete é 4. Depois o cara, né? Aí você suspende o contrato. Agora, pra chegar lá, né? Agora, se o cara faz tudo direito... O problema é isso, né? O problema é do cara que faz tudo certinho, tudo direitinho, mas é ruim, né? Ele faz tudo certinho não tem lá. resultado também. Ele faz cara, tudo... putz. Ele não sai do processo, tal, mas é um cara que não é ativo em venda, tal, mas você não consegue... É um bom operacional. Mas Trazer- é perfil. É perfil. Né? Você errou no perfil. Exato. Errou no perfil e já era. Agora, você falou um ponto interessante aí, que a questão do perfil do empreendedor. E é isso que a gente analisa muito, né? É isso que a gente leva muito em conta no Scale. Que é, qual que é teu perfil? Porque é isso, se você é um chefe de cozinha renomado, tem um baita restaurante ferrado lá, um puta prato legal pra caramba e tal, cara, você vai ter uma rede de franquia disso? Né? Você vai... Porque assim, franquear é padronizar. Às vezes o barato do negócio tá em ser artesanal, tá lá, é a mão do cara, é né, a massa que o cara faz no dia, assim, entendeu? Pô, isso é franqueável? A questão é isso, pô, se você tem um chefe lá, o cara que é dono do restaurante, ele quer isso. Porque às vezes é isso, né? Ele pode crescer, aumentar o faturamento do restaurante dele. Ele pode criar um novo bistrô dele, ou com outro sócio, enfim, né? Com outro chefe de cozinha que vai ser sócio dele. O né? Fogaça faz isso. Exato. Ele tem E os tá certo. três, né? E tá certo. Ele não precisa ter 450 sal, né? Sais. Não sei também. Mas é perfil, né? Agora tem gente que não, Total. que nasceu pro franchising, nasceu para ter volume, nasceu para ter várias unidades. Né? Até dando um exemplo, assim, por exemplo, saúde e beleza, né? Sem querer complicar para o meu lado. Mas, tudo que demanda arte, eu fico um pouco... Porque a gente depende da mão do executor, né? Agora, o que eu olho? O que tem tecnologia? Tem tecnologia, a gente consegue escalar. Né? Então, são pequenos assim, indícios que a gente tem que olhar, inevitavelmente. Tudo que a gente depende de algum tipo de habilidade, né, para conseguir escalar, eu tenho um pouco de ressalva. Não que não consiga, né, que não seja possível. Né? Tá aí a prova de várias marcas. Mas eu vejo que a dificuldade da operação ela se torna muito maior, né? Sim. Então... Tem um conceito, desculpa te cortar, que me veio na cabeça agora. Eu escrevi um artigo no meu blog pessoal, acho que foi em 2019, acho que foi 2020, na verdade, no meio da pandemia, que é o conceito reúna. Né? Talvez vocês não devem ter ouvido falar, porque veio da minha cabeça mesmo, né? Tava lá na pandemia, em casa. Né? 5 siglas. R, recorrente. Se é um negócio que você tem recorrência, é um negócio, né, vendável e tem vantagem. E, eu vou falar todos, recorrente, escalável, útil, necessário e acessível. Eu acho que tendo essas 5 características dentro de um business, ele vai decolar, né? Porque assim, renda recorrente, escalável. Como que é o escalável? Você falou da tecnologia, por isso que eu lembrei. Eu tenho aqui um software que ele faz isso, isso e isso. Você pluga aqui o teu negócio e você me paga uma mensalidade. Isso é animal, né? Tem muita gente, né, ficando milionária, bilionária com isso. Inclusive, estamos criando um software também na parte de tecnologia, justamente, né, para centralizar os leads e tudo mais. Útil. Tem que ser útil. Né, cara? Não tem que falar. O útil, o nome já diz. Pra que eu vou usar isso daqui? Tem que resolver Ele me problema. traz informação? Problema. Empreender é resolver problema. Né? É isso. É clichê, mas é puramente realidade. Necessário também. O N de necessário tem que ser útil e necessário. Eu preciso disso daqui para poder... Porque isso aqui é um plug do meu negócio que faz funcionar. E acessível. Acessível depende do público também. Porque às vezes, um software custa lá R$50 por mês, beleza, eu tenho 1.000 clientes ativos, eu faturo 50 pau por mês com uma margem de lucro de 70%, 80%. E o acessível, sei lá, igual o teu business, né, o SPB, é muito acessível. Né? Você tá lá no meio da Paulista, tem um monte de gente lá e, é 20 conto um lanche e um combo,
pô, tá lá, é acessível. Então, acho que essas são as principais características, né? Se tiver mais alguma, vocês me complementam. Acho que um business tem que ter para poder tanto escalar, seja via rede própria, quanto como franchise, né? Bom, essa metodologia veio da minha cabeça, quis compartilhar com legal. vocês, que me veio Muito um legal. insight aí. Mas é isso que eu uso para quando eu vou. Porque assim, além da agência, tem outros negócios também, né? Tem a Academy, né, que eu falei no começo. Tem algumas lojas online também. E sempre que eu vou investir em alguma coisa, porque também tiro o dinheiro do bolso para pôr, eu vejo, pô, tá dentro dessas 5 características aqui, pô, então vale a pena, vou pôr dinheiro, vou escalar. Aproveitando a resenha aqui, né, já partindo para uma próxima dúvida que eu tinha para tirar com vocês, sobre números. Não sei se vocês vão lembrar, porque são muitas, né? Mas quantas empresas vocês já formataram e qual foi a maior lição, ou se não as maiores lições que vocês aprenderam nesse processo? Olha, mais de 200 projetos. Nossa, é muito projeto. Show. Tinha mês que eu fazia 8, 9 projetos seguidos, assim. Mas eu acho que assim, a grande lição não significa, assim, primeiro, né, o seu negócio ele não precisa ser disruptivo, né? No produto eu falo, né? Não precisa. Às vezes o feijão com arroz vende também, né? Então às vezes as pessoas ficam pensando, né? Não, mas eu preciso criar um negócio que seja diferente. Não precisa, faz o feijão com arroz, faz bem feito. Eu acho que tem muito espaço no Brasil para vários negócios. Porque a gente infelizmente, ainda tem muita gente mas não muito profissional, né? A gente tem muito negócio ainda um pouco capenga, mas que dá certo. Porque a demanda é tão, acho que, reprimida aqui, né? Acho que as pessoas têm uma carência tão grande de obter, né? De comprar produtos bons, serviços bons, que o feijão com arroz funciona, sabe? E acho que às vezes a diferença, né? O ato disruptivo, né? O processo disruptivo, ele não tá no produto, mas ele tá na forma, né? Tá na execução. Na execução, tá na forma, tá no jeito como você vende, né? Tá no atendimento, por exemplo. Então, acho que essas questões que me chamam a atenção. Eu já vi muito negócio que era simples, produto de limpeza, pô. Mas o canal que o cara escolheu para vender o produto de limpeza é disruptivo, sabe? Disruptivo. Quantas e quantas vezes a gente recebeu assim, puta, eu tenho uma ideia mirabolante. Cara, mano, vai executar esse negócio, daqui a pouco você volta. Né? A gente nem olha, sabe? O cara, quando tem uma ideia, fala, puta, a ideia não vale nada, né? Ela executada pode valer muito, né? Então, executa lá, depois volta. Só que o nosso papel hoje, dentro assim, do propósito do Scale, essa questão de fazer muitos projetos, quantos projetos vocês têm? Pô, acho que eu não consigo nem contar, né? Sei lá. E assim, até de forma preocupante, porque, querendo ou não, muitos desses projetos a gente acabou vendo. Pô, às vezes o empreendedor não tinha o perfil ideal para executar na ponta o sistema de franquias. Às vezes o negócio em si não dava a margem que ele precisava dar para comportar, por exemplo, royalties, propaganda e por aí vai. Então, assim, me deixa até um pouco frustrado de alguns projetos que, pô, no primeiro momento a gente acabou sendo pago para realizá-los, né? Mas na prática, ele não tinha acomodação dentro do mercado, né? Então, esse produto do Scale, ele é justamente o passo zero, cara, do empreendedor. Eu acho que meio, né? Porque o zero é o que ele tem que dar, né? É o passo meio, né? Corrigindo. Por quê? No Scale, a gente vai conseguir já dar um overview assim, de tudo que vem por aí, né? E a gente consegue previamente, eu acho que é uma das grandes atribuições minhas, de conseguir enxergar se esse cara ele vai conseguir executar isso um pouco mais adiante, entendeu? E não necessariamente ele vai precisar gastar um caminhão de dinheiro para isso. Então, essa questão do recorrente, né, se tem essa cadência para o franchise, a gente acaba matando logo no começo do Scale. O Scale hoje, em 2 meses, a gente consegue enxergar se esse cara ele vai... Essa era uma outra curiosidade que eu tinha, assim, qual que é o timing de acompanhamento que vocês têm, se existe, né? Porque assim, o que você está falando para mim, foi algumas lições que vocês aprenderam, obviamente, né? Alguns deu certo, outros não, mas por conta de perfil do franqueado ou perfil de negócio. Mas às vezes a pessoa pode estar num momento, né, que ela fala, putz, eu tive uma ideia, eu quero escalar, ele tá, né, com aquela vontade toda, chega, fecha com vocês,
E aí daqui 2 semanas o cara fala, porra, não era bem isso que eu queria, tal, já aconteceu. E como que vocês fazem para lidar com isso? Existe alguma forma que vocês conversam, algum tipo passo a passo, pô, o cara tem que estar no perfil assim, não só no perfil comercial, não só o perfil financeiro, mas talvez no perfil emocional também. Vocês avaliam essas questões? Cara, a gente avalia, né? Mas a questão do scale, ela é justamente alinhamento de expectativa do empreendedor, né? Então, às vezes ele vem com uma ideia de querer lá na frente executar o plano de expansão, ou por própria, ou por franquias. Mas assim, logo nas primeiras semanas a gente já consegue identificar para onde que a gente vai. Então, não necessariamente a gente interrompe o trabalho, muito pelo contrário, mas a gente corrige a rota, né? Então, ele não vai também ter que se desconfigurar inteiro para poder dar esse próximo passo. Então, a gente acaba ajudando ele a pensar no negócio para onde é que vai, né? Então, o caminho da formatação, que depois a gente tem essa solução lá na frente, né, com as empresas que eu participo, ela inevitavelmente ela acaba sendo construída nesse período, né? Então, todo mundo pode ser franquia? Não, eu não quero também me vincular a ser um formatador de franquia, eu não quero, cara. Uhum. Né? Inclusive, acho que nas discussões nossas, né, com os clientes, a gente bate muito nessa tecla, né? O nosso ganho está em exponencial, cara, né? Não está agora. Mas a gente acha que faz um trabalho até para o mercado, né? De segurar o cara se ele não tem... É um favor que você faz pro cara, né? As negativas, cara, digamos basicamente, assim. Né? Tipo, segura que o mercado aí. Não faz, tá? Eu acho que a gente tem que ser muito claro isso e enfático. O mercado não faz. Mas o mercado precisa, até pelas estruturas, eles precisam carregar de projeto e precisam acabar fazendo o que a gente não se propõe a fazer, né? Então, se eventualmente o cara tem um apetite financeiro e tem a possibilidade, né, dentro do nosso contexto, de caminhar para uma formatação, pô, legal, super, né? Mas não é isso que a gente está olhando, tá? A gente está olhando em fazer o bem para que ele caminhe de uma forma assertiva e que lá na frente, pô, a gente vê quantos projetos a gente viu. Pô, olha, esse cara caminhou assim, olha como é que ele tá assado, né? Eu acho que assim, a gente parte de uma premissa, né, de economizar tempo desse cara, dessa pessoa, né? Economizar tempo. Por quê? Porque, poxa, até você chegar lá, né, você ter... E às vezes o lá não é ter uma rede, o lá é de ter um negócio formatado e tal. Você vai suar muito, né? Ou você vai chegar lá, adquirir um projeto, etc., e não vai conseguir fazer nada com aquilo. E aí mais um tempo matutando, batendo a cabeça na parede, para conseguir aí sim escalar aquilo, colocar no papel, né? Tirar do papel e colocar no ar aquilo. Então, hoje, com a gente, você vai errar. Porque errar faz parte da vida do empreendedor, mas você vai errar menos, né? Então, o que a gente vai fazer é economizar seu tempo. O que você ia fazer em 2 anos, eu vou te precisar em tempo, tá? O que você ia fazer em 2 anos, se você é bom, sabe, cara, bom, em 1 ano, a gente vai economizar esse tempo para 6 meses, 4 meses, porque a gente vai entregar o que você precisa fazer para se estruturar, para daí sim usufruir de uma formatação, para aí sim usufruir de uma expansão e mais, né? Pô, pegar a tua mão, apresentar, qual é o seu objetivo? Aquela pergunta lá no começo, né? Qual é o seu objetivo com a empresa? É vender? Então vamos pegar a sua mão, vamos colocar num fundo, vamos apresentar um fundo para expandir, para ajudar você a expandir, seja por franquia, seja por rede própria, seja por sócio investidor ou sócio operador, por exemplo. Então a gente também faz esse papel, esse laço, esse vínculo, né? Aproveitar a experiência até do Rodrigo, que ele tem uma abertura muito grande, né, nesse meio de fundos, enfim, especializados, focados no franchising, né? Então a gente também faz esse trabalho de apoiar você lá na frente, né? Legal. Já estruturado. Excelente. Aí já vem um gap da próxima dúvida que eu ia tirar com vocês ainda sobre scale, né? Vocês já comentaram alguns, mas eu queria destacar, tipo assim, qual que é um desafio padrão que a empresa chega na hora de formatar como franquia. Quais são as principais dificuldades aí que o cara chega a vir a ter? O pessoal que foi aprovado pela scale, pô, beleza, vamos começar. Qual que são essas grandes dificuldades aí? Eu acho que primeiro ponto, né, é ter o business, ter o negócio na mão. Muitos deles não têm,
Então tem um negócio bom, tem está no mercado bacana, teve uma ideia legal, né? E assim, tá ganhando dinheiro, tá? Tá indo lá, vende bem, bota dinheiro no bolso. Ele não percebe, né? Ele não percebe o resultado que isso gera. Ele sabe que sobra, né? Então a primeira coisa que a gente vê é ele não tem o negócio na mão. Então a gente coloca o negócio na mão dele. Tá aqui o teu negócio. Teu negócio o cara é tá isso. No automático e não percebe. É o famoso, qual que é o seu negócio? Às vezes ele confunde faturamento com resultado, né? Enfim, coisas clássicas que ele não tem obrigação de saber, né? Ele não foi formado nisso. Foi formado às vezes na vida, no dia a dia. Né? Mistura as contas. Essa é clássica. Nossa. E aí, putz, que legal, nosso negócio bom, bacana e tal. Quem fez o projeto? Então meu cunhado, minha cunhada e tal. Né? E aí, cadê o projeto? Então não tem, a gente foi aqui, ela fez, botou o papel de... Vi no Pinterest. Exato. Exatamente isso. É decorar a casa, né? Decorar o negócio e decorar a casa. E às vezes assim... Não tem isso. Não tem. É o que a gente comentou lá do fornecedor, né? Quem é teu fornecedor? Aplicar essa lógica que ele precisa ter. É a lógica de empreendedor que pensa lá na frente, que pensa em expansão, né? Pô, pera lá, eu preciso de um fornecedor que dê vazão para as áreas que eu quero, né? A quantidade de lojas que eu quero, ou pelo menos que me dê essa vazão de produção, às vezes, não é nem só de região, de produção mesmo, né? Então, a gente faz esse raio-x e vai provocando o cara e ajudando ele a construir isso. E eu acho que a gente tem que ajudar e não fazer por ele. Entendeu? A gente, claro, traz a lógica, incentiva, puxa ele, pega a agenda dele, porque se a gente não puxar a agenda dele, ele não vai ver isso. E por que eu falo que ele tem que fazer junto com a gente, e não só a gente fazer? Muitas coisas a gente vai ter que entregar e mastigar junto com ele. Mas porque para você ter o seu business na sua mão, você precisa saber, você precisa fazer, entendeu? Cara, não adianta nada a gente entregar a planilha, tá aqui, ó, o seu resultado é esse. Tá, mas como você chegou nisso? Porque às vezes ele vai pegar essa planilha depois e sentar com um candidato lá, ele não vai saber nem manipular, saber como manipular essa planilha. Cara, um erro clássico assim em empreendedores que querem formatar um negócio, né? Eles acham que eles não vão ter trabalho durante a formatação, eles só vão contratar e vão ficar esperando lá. Eles vão te mandar o link, segue o meu negócio. E eu não sei, sinceramente, como é que a turma por aí vende uma formatação, mas, cara, ele tem que participar do processo de cabo a rabo. Sim. Porque é o negócio dele lá, ninguém mais do que ele entende do business, né? Então, assim, me preocupa essa questão de formatar a qualquer custo e lançar uma franquia a qualquer custo. Porque isso bagunça o mercado. Infelizmente, tem muita gente ruim fazendo coisa e acaba prejudicando gente boa, cara. Tá cheio de gente boa, cheio de projeto legal no mercado, que não necessariamente passou pelas nossas mãos, mas que a gente vê na prática, pô, o negócio está sendo bem executado, arquitetonicamente está bem definido, cardápio, sabe aquela coisa? Os pré-requisitos básicos, cara, foram todos construídos, meu, super... Só que a dificuldade na expansão se dá porque a concorrência com outros negócios similares, mas não tão bem construídos, acabam sendo jogados no mercado. Então, o nosso papel hoje está justamente tentar limpar isso, sabe? Não fazer qualquer coisa a qualquer custo. Agora que você comentou, vocês estão comentando muito de negócio físico, projeto arquitetônico, assim. Vocês também atendem tipo, prestação de serviço, franquias que não têm espaço físico? Super. Assim, é um negócio, mas não tem... Cara, sede nenhuma, digamos assim. Tem muita gente fazendo muita coisa legal, cara. A gente se pega aqui e fala, cara, como é que o cara pensou num negócio desse? Sabe? Então tem muito... O empreendedor brasileiro é top. Coisas geniais, né? Os caras têm umas putas ideias. Você fala, caramba, eu não acredito, meu, que o cara pensou nisso, né? E aí, eu acho que o nosso papel é trazer as ferramentas, né, corretas para que a curva do aprendizado nessa próxima etapa seja melhor e seja mais eficaz, né? Amarrar ele, como as consultorias em geral fazem, que acaba amarrando o cara 6 meses, 1 ano, cara, é preocupante, porque às vezes se o cara não está bem direcionado, ele acaba se frustrando, né? Fala, pô, meu negócio não consegue ser replicado, meu negócio não consegue avançar para o próximo estágio, mas muitas vezes não é nem erro dele, é de quem está
conduzindo ele, entendeu? Tem um outro ponto aqui que você falou de serviços, né? Eu particularmente, eu gosto muito de micro franquia, porque são negócios assim super escaláveis, que dá oportunidade para muita gente, por exemplo, às vezes sair do emprego e comprar uma franquia e ter uma renda melhor, né? Funciona muito nesse processo de interiorização do Brasil, né? O Brasil, ele é muito carente, né? Em muitas cidades são muito carentes em bons serviços, né? Tem área que não tem franquia alguma, por exemplo, né? E agora, o que eu acho interessante é, quando chega um projeto desse, é entender como é que eu consigo padronização num negócio que é home office. Como é que eu consigo padronização num negócio que é serviço? Como? Né? Várias maneiras, por exemplo. Às vezes você tem home-based, mas só que você tem um uniforme. Nesse uniforme, você concorda que se você anda com um uniforme, já está o padrão da sua franquia lá. Às vezes um kit que você entrega e que ele utiliza, por exemplo, né? Às vezes é um PIN, né? Então tem algumas formas de você criar padrão visual, né? Agora tem outras formas que aí são mais relevantes até, de formas de você padronizar a operação, sistematizar a operação, aí você sabe bem da parte de sistematização, mas é isso, esses negócios, eles aparentemente eles são mais fáceis, mas eles têm um desafio muito grande, que é pensar nisso, poxa, como é que eu aumento minha barreira de saída, ou seja, como é que eu aumento essa questão de fazer com que o meu franqueado não pegue e fala, putz, aprenda muito comigo e vira bandeira, né? Pega a marca para uma outra marca para ele. Acontece muito. Né? Que acontece pra caramba, entendeu? Então, acho que se ele já nasce com esse negócio, né, com essa mente, com essa ideia, eu acho que facilita muito na hora dele pensar em expansão, na hora de pensar em crescer por aí. Tá? Show. Tem um caso típico que é recente, né? Acabou entrando um pouco antes do carnaval lá, né? E o franqueador, ele já tá com 140 operações, né? Aí você olha assim, você fala, pô, legal, o negócio legal, enfim, negócio de serviço, né? Aí você vai começar entrando no negócio, né? Aí você olha, fala, cara, como é que você chegou a 140, né? Mérito total dele, mas como é que você, pô, a gente chega assim, assado, né? Aí você vai vendo a construção, né, do negócio. Ele poderia estar com 500, 600, mas ele erra em coisas clássicas, por exemplo, de territorial, né? Como é que quem estruturou você lá atrás não desenhou o caminho correto de você fazer uma expansão, né? Então a gente às vezes é pego de surpresa, até redes boas, né? Com faturamento interessante, com número de unidades relevante, mas, isso aí. Cara, o projeto ele foi desenhado mal. Então, o empreendedor que hoje você fala, pô, franqueador, né, no caso, pô, esse cara tá com 140, 150, pô, baita. Cara, era pra ele estar com 350, 400, sabe? Ele tá deixando muito dinheiro na mesa por uma má construção lá atrás, né? Então, cara, são casos típicos, a gente acaba aí. Eu sempre penso assim, né? Pelo menos nos meus negócios eu aplico assim, a tríade da gestão. Você tem que ter pessoas, processos e tecnologia. A maior dificuldade que eu tenho compartilhando com vocês, imagino que vocês também, é porque eu trabalho em prestação de serviço. Então a pessoa ela tem que seguir os processos e utilizar a tecnologia. Então hoje meu maior gargalo é achar pessoas que cumpram o processo, né, e utilizando a tecnologia. Mas eu acho que essa tríade ela serve para qualquer modelo de negócio, né, seja franchise, seja serviço, enfim. E vocês têm essa parte estrutural lá também? No processo de formatação da Scale, tem algum momento que você fala, você precisa de X pessoas, X processos e X tecnologia? Ou varia muito? Não, porque esse tipo de trabalho ele se dá na formatação. Tá? O Scale é justamente o direcionamento. Tá? Então, na formatação, uma consultoria que faz uma formatação minimamente decente, né? Ela tem que direcionar isso, né? Por exemplo, um caso típico aqui que aconteceu hoje de manhã, né? Um empreendedor acabou formatando o negócio, né? E acabou me chamando agora para entender como é que ele executaria o plano de expansão, né? Eu falei, bom, vamos lá, vamos primeiro. Cadê o plano de expansão? Não tenho, não sei, mas... Você entende? O negócio já começa meio manco. É o cara da raça, né? Aí eu falei, cara... eu quero expandir.
Pô, você se vira aí, eu falei, quero. acho O problema é a consultoria que entrega isso, né? isso. Não Aí entendi. aí eu falei, pô, Ou que não entrega, né? Ou que não O cara entrega. não tinha Aí plano. eu falei, bom, o primeiro passo, dá uma olhada no teu contrato lá da formatação, vê se tava, né, tava sinalizada a entrega do plano de expansão, porque ele é determinante nos próximos passos que você vai dar, né? Depois disso, aí sim você leva para uma agência especializada para falar, ó, eu preciso para o primeiro ano fazer X vendas, assim, assim, assado, preciso desenhar a minha onda 1, 2 e 3, enfim, como é que você pode me ajudar? Mas ele tem que ter o plano. Se ele não tem o plano, ele não tem O plano pra é onde um ir. mapa, né? O plano é um mapa. Né? Então, cara, ele está recém-formatado, né? Quer ir para o mercado, quer expandir, entende que ele pode vender as primeiras aí 5, 10 lojas, mas ele não sabe nem para onde ir. Pô, Você tá tem errado, noção, né? meu, tá errado. Você tem uma noção como esse cara tá ferrado, né? Ele não tinha estrutura inicial, então ele não tinha um negócio na mão. Aí ele pegou uma consultoria que entregou um trabalho ruim. Então você imagina um cara que não tem estrutura com um trabalho ruim de formatação. Você, pô, coitado, E acabou já investindo coitado. na consultoria, Já perdeu gastou um perto monte do de caixa. dinheiro, entendeu? E, enfim. Bom, vamos lá. Uma outra dúvida quero tirar com vocês aí. Quais são as principais vantagens aí de expandir um negócio, né? Eu sei que vocês trabalham, depois me corrija se eu estiver errado, das duas maneiras. Pô, o cara chega na Scale, quer expandir. Quais são as vantagens do cara expandir modelo de franchising e modelo, por exemplo, rede própria? Eu costumo dizer que assim, o franchising, por que eu não acho que ele é para todos? Porque o franchising ele respira a essência do ganho de escala. Então tem gente por aí que, tenho 50 unidades, 60 unidades, não. Você tá ganhando dinheiro? Você tá ganhando dinheiro? Não tá. A grande verdade é essa. Lá pela 100, né? Depende, isso é muito variado, né? Depende de cada negócio, mas muitas redes acabam sofrendo porque não tem um resultado bom, porque tá lá, sofre bastante com expansão, né? Não é à toa que isso deu um espaço muito grande hoje para as aceleradoras de franquia, de venda de franquia, né? Que, assim, tem a sua função, eu acho que tem gente séria que faz um trabalho bom e tem gente que vende taxa de franquia, né? Agora, o problema é esse, o problema é que o cara olha para franquia, mas você pode também ter sócio operador. Você também pode crescer por própria. E a questão é, eles não vão conflitar. Você pode crescer com todos esses canais. Então, qual que é a lógica? Pô, se você está no mercado, você está capitalizado, você está no mercado que é quente, que tem bastante potencial, por que você não abre mais própria? Isso é assim, isso não é tão lógico, né? Porque isso vai de perfil, não é só capital, vai de perfil. Tem gente que não quer, é trabalhoso você crescer por própria, né? Mas teoricamente e na prática você tem mais resultado, né? Tem mais riscos, mas mais resultado. Agora, para regiões onde você tem menos potencial, pô, aí sim faz sentido a gente. E tem muito potencial para garimpar por lá, né? Pô, faz sentido você expandir por franquia. Até por uma questão de regionalismo, né? Pô, se você tem um franqueado lá, eu sou do Sudeste, sou de São Paulo, por exemplo. Aí tô numa onda de expansão lá pro Centro-Oeste brasileiro. O Brasil é muito grande, tem diversidades de cultura, né? Tem o regionalismo, essas questões do local. Se eu tenho um franqueado lá, eu ganho muito com isso, né? Porque o cara sabe o que as pessoas gostam, sabe como é que as pessoas gostam de ser recebidas. Às vezes eu tenho um atendimento mais caloroso de uma determinada região do Brasil e um atendimento mais seco, mais frio, por uma questão de perfil, né? Então acho que depende da lógica do empreendedor, óbvio, mas acho que a grande questão é, eu posso usufruir desses canais juntos, assim. Posso ter uma rede múltipla. O que eu vejo muito, imagino que vocês já tenham visto também, o risco assim, de você se tornar muito grande sem um controle adequado, né, de processo de tecnologia e de pessoas executando, é que você pode queimar o filme da tua marca, né? Porque às vezes é um negócio que saiu do teu coração, da tua cabeça. Falou, porra, legal, vou franquear. E aí, pô, no filme, Fome de Poder mesmo, né? O cara quando vai, uma unidade tá vendendo pão com banana, a outra unidade tá vendendo cerveja. E aí chega o cara pra arrumar a porra toda. Vocês têm esse papel também de estar à frente, né, dos processos dos franqueados para que não saia desse perfil? Outra pergunta, né? A orientação é dada desde o princípio, né? Então as convicções elas devem ser mantidas durante todo o processo, né? Mas a formatação aí é o segundo estágio. Aí já é no segundo estágio. Ela que acaba manualizando toda a regra do jogo,
Tá? Então, a gente costuma dizer que formatar decentemente é fundamental para uma franquia ter um bom desempenho e uma boa história, né? Porque se você formata de qualquer jeito, você coloca o projeto de qualquer jeito e você tende a ter problemas futuros absurdos, né? Então, a formatação, né, que é o estágio a seguir, né, do nosso scale, ela é fundamental dentro do contexto do franchise, né? Então, só que antes disso, a gente precisa ajudar esse empreendedor a pensar. Ele não pode entrar na parte só processual. A gente precisa o quê? Já alimentar ele com as necessidades, né, e direcionamentos que ele vai precisar quando ele for formatar um negócio. Show. Eu tenho o meu maior medo, né, caso, né, eu pensar em franquear algum negócio, é isso mesmo. Tipo, o cara pegar a minha marca, falar, tá aqui o manual do franqueado. Ele vai fazer assim. Deixa eu fazer aqui do meu. Eu já paguei, né? Pode acontecer. E muitas vezes acontece, né? Acho que você já deve ter percebido isso no mercado. Bom, o risco sempre existe. Sim. Essa é a verdade. Tem como mitigar o risco? Tem como extinguir o risco? Não. Tem como a gente reduzir. Show. Mas ele sempre existe. E até a questão do papel, né? Manual, né? Os manuais, tudo, né? É tudo por escrita, tudo, aquela coisa que dá preguiça, né? Pro brasileiro em geral, né? Então a gente até está pensando numa forma disruptiva aí, como é que a gente vai entregar isso, fazer essa manualização em um segundo momento aí. A gente até está vendo um novo formato aí para a gente dar uma nova dinâmica para esse tipo de papel, né, literalmente, né, de cumprimento, seja feito de uma forma mais amistosa com o brasileiro. Eu vejo que pode ter duas opções, né? Tipo, na minha percepção, assim como leigo, ter uma equipe que vai trabalhar na educação e ter uma equipe que vai trabalhar na punição. Pô, franqueado, você tem que fazer isso, isso, isso. Pô, errou uma vez, beleza. Ó, você não fez assim, é assim. Fez 2 vezes, já chega a multa. Pô, agora você vai pagar a multa porque você não fez, sabe? Pra seguir a regra, né? Você acabou de definir... Educação ou dor, né? Você acabou de definir o papel da consultoria. Que é a consultoria de negócio, né? Não mais consultoria de campo, né? Porque acho que o franchise, ele vive numa revolução, né? Acho que assim, é uma revolução tecnológica. Falar consultor de campo hoje, acho que até é pré-histórico, né? Porque hoje o consultor de campo, ele não é mais o cara que vai no campo lá só fazer checklist. Não, consultoria de negócio é você ir lá. Hoje tem diversas ferramentas. Você mais do que ninguém sabe, né? Tem o Zoom, tem o Google, tudo gratuito. Cara, faz isso, liga pro cara online, tá lá, esteja mais próximo. Essa distância física você consegue contornar sim pelo lado digital. Você consegue estar mais próximo ainda dele, entendeu? E isso favorece muito o franchise. Por isso que eu gosto de chamar de consultor de negócio, né? Agora, essa questão enfim, de punição e tal, eu acho que tem que ter, porque tem que ter regra. Acho que as regras, deles têm que ser claras, né? A regra é clara, né? Mas e você tem que determinar isso, o que você consegue, beleza, ok, moldar. Acho que cada um tem o seu jeito, você coloca o seu jeito, mas tem coisas que são regras que você não podem mudar. Agora, o Rodrigo falou um negócio que é importante, e você também sabe bastante disso, hoje é muito fácil você fazer um vídeo. Hoje você pega qualquer celular, você faz um vídeo. Então, para que você ficar gastando tempo entregando um manual impresso, sendo que você pode filmar como é que faz o lanche, como é que faz a massagem, ou sei lá, como é que faz o procedimento? Filma. O ser humano ele vai captar muito. Tem tecnologias, inclusive, que a gente consegue configurar que o cara obrigatoriamente tem que assistir a aula tal. Exato. Enquanto você não finalizar aquilo lá, você não passa para próximo. Não passa para o próximo. Eu acho que é isso, é pensar nessas dinâmicas diferentes de acordo com o público, né? Porque uma coisa é você falar com o operador de caixa, né? Que tá lá no caixa, tem que ser rápido para ele. Outra coisa é você falar com um gerente da loja, que tem que olhar para várias outras. Então tem que ter linguagens distintas também, e às vezes até canais distintos. Eu vou usar o vídeo aqui eu vou usar uma ficha, né? Com uns bullets, né? Então vamos pensar nisso. Esse é um tópico que eu já ia até destacar, mas a gente já falou bastante, né, sobre vídeo. Mas o que mais vocês acham aí, né, ou
acham não, né? Vocês sabem que faz parte aí da tecnologia. Como a tecnologia pode beneficiar tanto no processo de formatação, tanto no pré-processo. Como que vocês veem aí a parte tecnológica da coisa? Gaste dinheiro com tecnologia em coisas que vale a pena. Porque às vezes você fica desenvolvendo software de RP próprio e tal. Tem várias soluções de prateleira baratas e que funcionam. Para que você vai desenvolver um negócio? Vai tomar tempo, vai ser mais caro e o cara não vai ver benefício e falar, legal, o outro faz igual. Entendeu? Então, assim, gasta dinheiro em tecnologia em coisas que vale a pena. Às vezes um processo bem interessante de CRM, por exemplo, né? Um processo de benefício interno da rede, não só para o consumidor final. Às vezes você tem um programa de fidelidade num aplicativo ou num sistema que você consiga, por exemplo, beneficiar o melhor franqueado, fazer um ranqueamento de unidades, por exemplo. Acho que usufruir da tecnologia em coisas que façam sentido, né? E esse é um pouco do nosso papel, no direcionamento das melhores práticas, das melhores soluções. Então a gente acaba encurtando até a busca, né, a procura por essas soluções. Porque a gente sabe o que funciona realmente e o que não funciona, o que vale a pena investir e o que não vale. Então esse direcionamento a gente acaba dando. Por exemplo, assim, avaliar perfil do candidato. O cara preencheu lá um formulário. Vocês usam alguma tecnologia que já traça o perfil do cara? A gente usa um estudo, né, de análise de perfil de um parceiro nosso do sul do Brasil. Hoje é referência no mercado. E, cara, o trabalho dele, eu conheço ele há alguns anos. E praticamente o NPS das franqueadoras que fizeram esse trabalho com ele e tiveram sucesso com os franqueados acima de 95%. Então funciona. Funciona. O trabalho dele é bem feito. Para que eu vou inventar a roda? Né? Vamos praticar com as coisas que funcionam. E tem um outro ponto também que acho que é nessa área, não diria nem franquia, na área do empreendedorismo. Viver no empreendendo, né, é viver num eterno MVP, né, um mínimo produto viável. Né? O que eu quero dizer com isso? Poxa, começa com papel de pão, sabe? Sabe um pedaço de papel de pão? Você vai lá anotando. Começa assim. Porque assim você já tem. Vai evoluindo isso. Não precisa chegar no estado da arte e tal. É antes feito que perfeito, sabe? Começa fazendo, usufruindo de alguma coisa. E aí entra esse ponto, né? Tem muita solução já de prateleira, tem muita solução boa, barata, né? Mas o importante é você ter. Né? Putz, tô sem dinheiro, putz, só tenho uma unidade, tá? Beleza, faz no Excel. Mas não deixa de olhar isso à luz da evolução da sua rede. Transformar esse Excel depois num sisteminha, depois do sistema um sistemão, daí um aplicativo. O crescimento é gradativo, né? Exato. Eu comecei também, era puro Excel. E depois do Excel veio o sistema 1, o 2, o 3 e agora a gente está lançando o nosso. Depois de 7 anos de empresa, a gente está desenvolvendo o nosso porque hoje, né, já fazendo um jabá aqui, a gente entrega um Frankenstein para os clientes. Então a gente usa o sistema 1 para uma coisa, o 2 para outra coisa, o 3 para outra coisa. A gente está criando um que é os 3 de uma vez. E no dashboard, né, até já dei um spoiler para vocês vão ver lá, investimento, custo por lead, custo por venda, faturamento, ROI, ROAS, previsão de faturamento com base no histórico anterior. Então é uma coisa que o mercado não tem, e não tem mesmo, porque eu fui atrás e não tem nada parecido, por isso que eu uso 3, porque são que me entrega, né, um em cada um, por isso a gente começou a desenvolver. Mas enfim, usar o que funciona, né, quando você está começando, acho que é o melhor caminho, né? Usar o que você tem do jeito que... Aquele clichê, como é que chama? Como é que é? Esqueci. Faz o que você pode com o que você tem na mão e é isso aí. Agora pergunta polêmica aqui para vocês. Polêmica não, mas produtiva. Porque não. Sobre marketing digital. Qual que é o papel do marketing digital aí no processo de expansão e quais são as estratégias que vocês usam, né, ou que vocês sugerem, né, para os clientes da Scale? Não só no digital, mas no marketing no geral. Eu vou falar um número sem base científica, tá? É pura sensação, sentimento. Eu acho que hoje 90% das franquias são vendidas com marketing digital. Esquece essa questão de, né, num passado aí pré-histórico, onde você só vendia franquia em feira. Anuário. Anuário. Não, hoje em dia se vende franquia em marketing digital, né? Portais de venda, portais de especialistas, né? Eu acho que tudo é uma questão, acho que, de fase também.
partindo do princípio da lógica do MVP, quando você começar a expansão, tá lá, putz, nossa, minha primeira franquia, pensa próximo, vai lá na indicação, vai lá em quem tá, sabe, em quem tá, aquelas pessoas que procuraram você, vai ver se eles têm perfil, começa fácil, né? Começa com o que já tem. Agora, a evolução disso, com certeza, para mim, na minha visão, é marketing digital. Acho que hoje em dia você não consegue vender muito, né, para não dizer nada, quem não é visto não é lembrado, né? Sem marketing digital, e isso não foge a franquia não foge à regra. Nossa, mas eu consigo vender uma franquia de 600, 1 milhão de reais no marketing digital, fazendo anúncio e tal? Tem uma estratégia que aí você sabe muito bem, mas precisa. Hoje você não consegue vender. Se você não faz, você vai sofrer. Você vai sofrer. Essa pelo menos é a visão que eu tenho. Legal. Acho que é isso. Acho que basicamente eu não sei Mas nem se é 90%, acho que é mais. Né? Acho que eu fui conservador. Foi bem tímido. Mas dentro da Scale você já deixa isso claro, né? Porque imagino que vocês devam... Eu ainda atendo perfis de pessoas, só para contar um contexto histórico, a Agência Novo Foco, ela chama Agência Novo Foco porque na época que eu comecei a atender clientes, o pessoal ainda estava migrando, pasmem, de lista amarela para o digital. O pessoal ainda anunciar a lista amarela. Existe. Ela é amarela, hein? Então eu falo, você precisa de um novo foco nas suas estratégias de marketing, né? Vocês pegam esse perfil de pessoa ainda? Tipo, aparece uns doidos falando, quero expandir, vou fazer um outdoor aqui de cara. Não. Tem os malucos, né, que querem fazer outdoor, mas aí você precisa também... tentar entender o contexto. Por exemplo, as cidades mais, né, mais interioranas, carro de som. Eu acho que ainda funciona. Ainda funciona. Não, eu não tenho preconceito nenhum. Eu não tenho preconceito. Não, mas era preconceito. Mas eu acho que ainda funciona. Tá? A gente tem que olhar regionalmente as coisas também. Mas a questão do marketing digital para posicionamento de marca, enfim... É aquela questão de se você não ocupar aquele lugar, alguém vai ocupar e vai tomar o mercado de você. Então, eu acho que o marketing digital aí, os 90 e tralá, né, 99%, eu acho que ele é fundamental. Eu acho que o grande concorrente hoje do marketing digital é o funding que a gente tem, que é de financiar a própria base, né, com a franqueadora, com os melhores franqueados. Então, eu acho que esse é o maior concorrente hoje. Porque se o cara não tiver no digital, realmente ele vai sofrer. Eu acho, o Rodrigo, acho que super pertinente esse comentário, né? Acho que a gente que mora em São Paulo, né? Eu falo isso porque eu tive a sorte de visitar aí mais de 20 estados brasileiros, né? Das mais distintas cidades aí, de distintas realidades. E o Brasil não é São Paulo. O Brasil é distinto. O Brasil tem cidades muito pequenas que realmente o carro de som funciona, o outdoor funciona, ou seja lá, outra coisa funciona. Então tem que entender essa realidade, e a gente vive num processo de interiorização no Brasil. Então você tem que pensar nisso também. A questão do marketing digital você não pode deixar de pensar nela, né? E o Rodrigo pontuou um negócio que é importante, a questão do founding, tal, de você crescer com a própria rede. Isso eu acho que acaba sendo o sonho de consumo das grandes redes, né? Das redes que já estão começando a ficar mais volumosas, né? Mas as pessoas que estão no começo, é difícil você chegar... Você não tem franqueado, né? Você tem poucos, né? Então, poxa, você precisa fazer um movimento de captação e acho que você não pode excluir a ideia de pensar em ações online, ações de marketing digital. Imagina. Tem até um conceito, né, que o meu grande mestre, um dos primeiros caras que eu comecei a estudar Google lá em 2009, no YouTube dele, o Conrado Adolfo, ele chama de offline, estratégia offline. O que acontece? Hoje a gente tem muita tecnologia disponível e gratuita, inclusive. Vai fazer carro de som? Faz um anúncio falando, entre no site blá-blá-blá.com. Esse site ele vai estar inteiro rastreado, só como assim, UTM carro de som. Eu vou saber que o cara veio do carro de som. No flyer, mete um QR Code naquele flyer. Exato. No outdoor, coloca um link lá que seja rastreável. Você tem que usar assim, mídia off, mídia on, mas tudo que você faz no offline, você tem que mensurar. Cruzar, porque dá. Hoje é 100%. Eu diria 200% dá para mensurar. Não sabia esse negócio do carro de som. Vou passar para... Se alguém procurar a gente e falar, tem o carro de som, vou indicar. Pode mandar fazer, dependendo da cidade lá. Mas legal. Beleza, então chegando quase ao fim aqui.
Bom, quem está assistindo a gente agora, fala, porra, beleza, gostei, entendi, quero transformar minha marca numa possível franquia. Qual que é o passo a passo? O que as pessoas fazem aí? Os empresários. Bom, você quer transformar um negócio só em franquia. Legal. A primeira pergunta que eu faço é, por quê? Por quê? Por que franquia? Acho que esse a pessoa tem que perguntar para ela mesmo, por que eu quero franquia, né? Vamos supor que ela tenha definido. Dá trabalho, vai ter que trabalhar, vai ter que ralar muito mais. Com o dinheiro dos outros, mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Responsabilidade absurda. Mas trabalhar dá trabalho, né? Esse é um conceito. Trabalhar dá trabalho. Tô procurando um trabalho que não dê trabalho. Mas beleza, o pessoal que está assistindo a gente, pô, gostei, eu sei o meu motivo de franquear. O que eles fazem? Ele quer conhecer a Scale melhor. Entra no site, faz um cadastro, busca a gente nas redes sociais, tanto o Rodrigo quanto eu, e fala com a gente. Fala com a gente, assim, acho que o primeiro passo é a gente conversar. A gente chama de um café online, né? O café online. E é contato direto com a gente mesmo, é bate-bola com a gente direto, entendeu? Não tem intermediário, não tem nada. O primeiro passo é o filtro, então. É o filtro, vai conversar para receber uma orientação inicial. E aí, se ela tiver de fato dentro do perfil ideal assim, de franchise, aí vocês dão continuidade. É isso aí. Fechou. Beleza. Para finalizar, Rodrigo e Luiz, tá? Um de cada vez. Uma dica para quem está pensando, né, em expandir, ou para quem não está pensando, mas deveria pensar, né? E um conselho, né? Todos nós aqui somos empreendedores, um conselho que vocês deixariam, uma mensagem final aí de empreendedor para empreendedor. Pode ir. Sabia que você ia empurrar pra mim. Peraí, é que eu me perdi. Como é que é? Primeiro é uma dica para quem está pensando em expandir, ou para quem não está pensando, mas deveria pensar. E um conselho final que vocês deixam aí como lição de empreendedorismo por tudo que vocês já passaram. Eu acho que a primeira reflexão é para que expandir? O que você quer com isso? Eu acho que essa é a primeira pergunta que você tem que fazer e você tem que responder. Por que eu quero expandir? A dica que eu dou em relação a negócio pensa sempre que do negócio que você tem, se ele é um case de sucesso, né? Se ele tá assim, não precisa olhar ainda por processo e tal, pensa minimamente se ele tá vendendo bem, se ele tá, né, faturando bem. O resto a gente pode ajustar, né? Eu acho que assim, despesas, coisas dá para rever, ver se tá vendendo, ver se tá indo bem, né? Tá faturando bem. Mas começa a pensar em, e se eu colocasse isso na mão de uma outra pessoa amanhã? Se eu saísse do meu negócio hoje e colocasse uma pessoa amanhã, zero perfil, ela conseguiria tocar esse negócio? Por quê? Porque é isso, né? Assim, o quão claro são as coisas lá, ou quão dependente de mim tá aquela coisa. Porque se o negócio tá dependente 100% de você vai sofrer um bocado na expansão. Então você precisa tirar isso de você. E é um processo de desapego, tá? Não é fácil. Porque tem aquilo, mas eu criei, eu desenvolvi, eu passei o perrengue todo. Mas é isso. Pensa em tirar da tua cabeça só e deixar isso disponível para uma outra pessoa fazer. Tá? Show. Acho que clareza, né? Clareza, exatamente. Legal. Você, Rodrigo? Cara, acho que da minha parte, eu acho que a dica fica do empreendedor ter a cabeça aberta, né, para receber conselhos, enfim, opiniões. Porrada, né? Resumidamente falando. Resumidamente. Receber algumas verdades, enfim, de como o mercado vai acabar enxergando o projeto dele, né? E assim, o processo de expansão, um pouquinho até pegando o gancho do Luiz, é um processo complicado, vai ter que trabalhar muito duro, né? Mas é super prazeroso. Eu tenho, por experiência nos negócios que eu acabo participando, assim, cara, é uma satisfação enorme você ver um terceiro adquirindo a tua marca, querendo ou não implantando o teu negócio, o teu sonho, né? Muitas vezes sonho dos meus sócios, e colocando em prática aquilo que a gente desenhou, né? Muito satisfatório e pagando por isso, a gente recebeu. Melhor ainda. Então, assim, nada é fácil, aquela coisa clichê, né? Mas nada é fácil, nada é tão fácil quanto parece, né? Tem os seus desafios e, empreender no Brasil é aquela loucura, né? Que nem eu costumo dizer que nem a fase do
do videogame lá, né? Tem sempre a fase secreta, né? A última fase nunca é a final. Sim. Sempre tem a O fase chefão. secreta, né? Então, mas assim, é super animador, assim, ver o brasileiro em si, né? Ele sempre está buscando desafios e eu acho que a gente está aqui para ajudar eles e levar bons projetos para o mercado. Show. Baita consultoria, hein? Pessoal, acho que esse bate-papo aqui nosso valeu mais do que muita consultoria paga, né? Quero agradecer aí a presença do Luiz, do Rodrigo. Satisfação ter vocês aqui. Só um recado final. Pessoal que gostou, quer saber mais sobre a Scale, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para vocês entrarem lá, preencher o formulário, agendar um bate-papo. E, não menos importante, caso vocês estejam precisando escalar as vendas da sua empresa através da internet, solicite também um diagnóstico de marketing digital pelo link aqui que eu vou deixar na descrição. E por último, juro, Novo Foco Academy. Se você quer aprender marketing digital na prática, marketing digital raiz, mão na massa, é só entrar no link aqui da descrição e conhecer lá os planos da Academy. Fechou? É isso, pessoal. Grande abraço, sucesso a todos, sempre. Valeu. Obrigado, Murilo. Valeu, Murilo.